Luna Park já está disponível na Netflix. Fica aqui no vídeo que a gente vai comentar tudo sobre essa nova série. Se você ainda não assistiu, fica tranquilo, porque a primeira parte do vídeo não tem spoiler e eu vou avisar pra vocês. Na série a gente conhece a história da Nora, ela que mora no circo com a sua família, está tudo indo muito bem, até que a sua vida vira de cabeça pra baixo, quando ela conhece Rosa e descobre que elas são irmãs. É claro que as duas querem entender o que aconteceu, por que elas foram separadas e se aprofundar aí em toda essa história. A série é italiana, se passa na década de 60 e é por isso que a gente vai ver todos aqueles figurinos, tem aí as questões políticas e sociais daquela época. Além disso, nós também vamos ver um certo mistério e também romance durante toda a trama. Então é uma série mais de época, então se você curte esse tipo de série, já está disponível na Netflix. Não esquece, é claro, de se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder nenhuma novidade que sai por aqui. E a partir deste ponto, então, o vídeo tem spoiler. E, gente, a temporada já começa daquele jeito, né? Já começa aí com um choque da Nora conhecendo a Rosa e descobrindo que elas são irmãs. Então nem dá tempo da gente pensar muito e logo de cara a Nora já percebe isso quando ela está lendo as cartas pra Rosa e depois fica muito claro isso quando ela mostra ali a tatuagem que ela tem. Então logo de cara a gente já sabe que as duas são irmãs e o que fica aí no ar é porque elas se separaram e o que aconteceu no final das contas. Mais pra frente a gente vai entender toda essa história e, na verdade, coitado do pai dela, né? O Antônio, ele não sabia de nada. Eu fiquei com muita pena dele, porque deu pra ver que ele é um excelente pai, muito dedicado, e ele não tinha ideia que a Nora não era filha dele. Na verdade, a Stella pegou a Nora porque ela não conseguia ter filhos e encontrou a Nora ali presa e tudo mais, então ela acreditava que estava salvando a Nora, que também foi uma excelente mãe, acreditava que estava salvando aquela criança. Não dá nem pra gente julgar a atitude dela. Acho que aí a gente só pode criticar, talvez, o fato dela estar mentindo pro Antônio. Porque, afinal de contas, eles são um casal e ela resolveu esconder isso dele e mandava cartas como se ela tivesse tido a filha e tudo mais. Então, o Antônio realmente não sabia de nada. E a Stella, no fim da vida, sentiu culpa sobre tudo isso, mas a Miranda estava ali incentivando ela, influenciando, para que ela não revelasse nada, porque ela tinha medo deles perderem a Nora, já que ela também já tinha se apegado muito. E quem sabia de toda a história aí é a Miranda, mas ela também acreditava que a Nora tinha sido sequestrada, que algo aconteceu com ela. Então, ela também achava que, de certa forma, eles estavam salvando a Nora. E eles se apegaram muito à Nora. Ela via que a Stella encontrou a felicidade junto com a Nora. Então ela não conseguia imaginar tirando essa felicidade da Stella depois de descobrir que a Nora estava sendo procurada pela real família dela. Então ela escondeu isso por muito tempo também e depois ela revela tudo isso para a Nora. E de certa forma é legal porque a Nora continuou com aquele amor e com aquela gratidão pela família que criou ela, porque eles criaram ela muito bem, apesar aí das dificuldades financeiras. Nessa série a gente consegue ver bastante esse contraste social. Enquanto a Nora vive ali no circo com a família dela e eles passam por diversas dificuldades financeiras, especialmente no passado, como eles contam, né, quando o pai dela foi pra guerra, a Stella estava ali passando dificuldades, então eles viveram momentos bem pesados. Em contrapartida, a família biológica dela vive uma vida totalmente diferente. A Rosa está ali no meio do luxo e de tudo aquilo, sem imaginar o que a irmã passava tão perto e tão longe ao mesmo tempo. Já a Rosa, ela está aí para tentar descobrir quem é a Nora e o que está acontecendo. Quando ela descobre que elas são irmãs, é claro que no primeiro momento ela quer contar isso e quer descobrir mais da irmã, mas as coisas não dão certo. Isso porque a gente tem que considerar o tanto de conflito que tinha na cabeça da Nora. Afinal de contas, ela não sabia direito o que tinha acontecido, ela tinha uma família que amou ela, ao mesmo tempo ela estava conhecendo uma família nova sem entender o que aconteceu, então eram realmente muitos conflitos ali dentro da cabeça dela para ela poder aceitar essa situação logo de cara. E quando ela aceita contar tudo, menos pro pai dela, né, porque ela não queria magoar o Antônio, as coisas não dão certo e saem de controle, o que fez ela se afastar ainda mais da família biológica dela. Mas ali no fim a gente vê que a mãe dela está disposta a conhecer ela e quer entender melhor quem é a Nora e recuperar o tempo que elas perderam. Já o pai biológico dela tem dedo aí em toda a história,
tem aí ligação com tudo o que aconteceu com ela, que vai ser desvendado também melhor mais pra frente, né, nas próximas temporadas. Até porque a Rosa, ela está instigada a descobrir tudo o que aconteceu e o envolvimento que o pai dela tem com esse sequestro da Nora. A Rosa está ali num relacionamento sério com o Matteo, eles pretendem se casar, então eles formam aí um casal que aparentemente está estável, apesar dele ter ficado chateado por ela não contar pra ele sobre a irmã. Ele queria saber com antecedência. O irmão dela, o Didi, ele tá meio magoado depois de descobrir das falcatruas aí do Sandro, que ele está envolvido com coisas ilegais, porque ele estava meio iludido com a fama, com as mulheres, e então ele está vivendo essa fase. Já o grande amigo dele, o Simone, ele se encanta logo de cara pela Nora, desde a primeira vez que eles se veem, e isso é retribuído, dá pra ver que ela também gosta dele. Eles formam aí um casal bem fofo, mas eu confesso que eu fiquei com pena aí do Celeste, que era o melhor amigo dela, muito próximo dela, e o Celeste ficou triste por ela não contar pra ele o que ela estava passando, as questões da irmã, porque ela acaba dividindo tudo isso com o Simone e na verdade passa a excluir o Celeste de certa forma, então dá pra ver que ele ficou meio magoado com tudo isso e eu fiquei com um pouco de pena dele em toda essa história. Já deixa aí pra mim nos comentários quem é o seu personagem preferido na série. Eu confesso pra vocês que eu gostei muito da família adotiva aí, vamos dizer assim, da Nora, né? O Antônio, a Miranda. Eu me apeguei a esses personagens, apesar da Miranda ter escondido tudo, dá pra ver o bom coração dela e a boa intenção. Então eu me apeguei a esses personagens, também curti o Celeste, a Nora junto aí com o Simone e tudo mais. Então tem personagens aí interessantes na série, deixa aí pra eu saber quem é o seu personagem preferido. E paralela a toda essa história, a gente também tinha aí os dilemas envolvendo o Sandro, né? Que acaba que o Simone descobre aí do envolvimento do Sandro com questões ilegais, cometendo crime, e aí ele começa a ser perseguido. Então tem todo esse arco aí no meio de toda a história principal. E isso acontece também porque não seria suficiente para a série ficar focando ali só no dilema da Nora estar longe da família, até porque isso, você vê que eles tentam prolongar isso ao máximo, não seria o suficiente para segurar a série por mais de uma temporada. Então eles colocam também outros conflitos no meio de toda essa história, e um desses conflitos que apareceu bastante é toda essa questão envolvendo o Sandro. Eu acredito aí que numa próxima temporada essa questão do Sandro vai aparecer ainda melhor, né? Porque afinal de contas ele está escondendo atos ilegais e tudo mais, então a gente vai ter isso aí ainda mais evidenciado numa próxima temporada. E principalmente a resolução aí melhor da história da Nora, afinal de contas a Rosa quer descobrir o envolvimento do pai dela com esse sequestro da Nora, com esse sumiço dela, então a Rosa não vai desistir disso e com certeza isso vai ser melhor desenvolvido na próxima temporada. A gente vai ver mais ainda sobre essa história da Nora, o que realmente aconteceu com ela, colocar todos os pingos nos is na história dela e também um relacionamento dela com a mãe, já que agora ela está disposta a conhecê-la, quer ficar mais próxima dela, quer saber melhor quem é a Nora, então a gente também vai ver melhor isso, porque é claro que acabou daquele jeito, meio os dois correndo risco de vida, né, a Nora e o Simone, mas eu não acredito que eles vão morrer nem nada assim, talvez só se firam e olhe lá. Então eu não acredito que vai acontecer nada de grave com ele e que essas questões vão ser mais exploradas na próxima temporada. Também deixa aí nos comentários se você gostou da série, se você não curtiu muito, deixa aí tudo nos comentários pra eu saber. Então é isso, galera, tchauzinho!